Eu edito a coluna Pan FC, no Caderno de Esporte da Folha. Coluna sobre bastidor de esporte, negócios, política, envolve, acho que a palavra mais exata para definir a coluna é bastidor. Então tudo que está por trás do que acontece em campo, em quadra, na organização dos grandes eventos, enfim. A minha intenção quando eu entrei, na verdade eu não sabia exatamente o que eu queria fazer. Daí quando eu escolhi jornalismo, eu sempre gostei muito de falar sobre política. Mas falar não, mais ler do que falar, porque não tinha muito o que falar, na verdade, né? Então eu queria muito política. E depois economia, e fui, na verdade assim, não pensava. Eu via, todo mundo na classe, quando eu perguntava a primeira aula lá, os caras levavam, quem quer fazer jornalismo esportivo? Metade da sala, sei lá, 80% dos homens levantavam a mão, falavam, eu quero, né? Eu não queria muito não, mas foi acontecendo, na verdade. E na realidade, eu comecei cobrindo trabalhei como assessora de imprensa de uma distribuidora de vinho, nada a ver, um negócio. Mais entregava vinho do que trabalhava como assessor de imprensa. Aí depois fui para a Rádio Record e eu falava muito sobre trânsito. Então era nada a ver com o que eu queria, nem com o jornalismo esportivo. Mas daí, na Rádio Record, eu comecei a ver os caras de jornalismo esportivo, Juarez Soares e tal, e me interessou. Mas ainda assim não tinha muito contato e não queria muito. Daí teve a oportunidade de fazer processo de estágio da Editora Abril. Aí eu me inscrevi, ainda na Record, me inscrevi, entrei e aí, coloquei a primeira opção, coloquei Placar, e a segunda Playboy. Porque acho legal, né? E daí, e assim, era muita gente brigando pela Placar. Mas no fim das contas consegui, eu passei na Placar, era uma vaga de estágio. E aí comecei a entrar na Placar, e trabalhei com dois chefes que eu achei muito bons, que era o Sérgio Xavier, que hoje está na editora Playboy, e comenta na Band News FM, e o Arnaldo Ribeiro, que é hoje um dos principais caras da ESPN, já comentava na ESPN, e era o redator-chefe da Placar. E com o André Rizek também, que faz o Redação Sport TV agora, tem um papel importante no Sport TV. E daí, eu adorei. Aí fiquei lá 6 meses, fui contratado como repórter. E aí fui ficando no jornalismo esportivo. Aí depois de 3 anos lá na Placar, aí me chamaram para ir para a Folha para fazer o Pan FC, que tem um pouco a ver com o que eu queria exatamente no começo, que era a política. Então é um pouco de política, na verdade bastante de política. Só que não é a política PT, PMDB, PSDB, é a política esportiva. O Sérgio Dávila tem falado, que o Sérgio Dávila, que é o editor executivo da Folha, tem falado que acho que é uma leitura nítida do que está acontecendo, que ele fala que o jornalismo impresso vai virar um jornalismo de nicho, né? Agora, focado em algumas questões e para algumas pessoas. Antigamente era o único meio de se encontrar informação. Hoje com a internet, ou você dá uma notícia exclusiva no jornal, que não tem na internet, ou uma opinião diferente, você tem um corpo de colunistas de opinião muito bom, e informações exclusivas, ou então o jornal não sobrevive mais, né, na minha opinião. Então eu acho que cada vez mais você tem que ter essas colunas ou informações exclusivas. O painel é uma coluna informativa. E você tem o diferencial, porque o rame-rame vai estar na internet, vai estar na TV, vai estar no rádio, o cara vai conseguir ter. Não falta meio hoje para o cara ter informação. Então você tem colunas informativas de conteúdo exclusivo, ou informações, matérias exclusivas, com abordagens diferentes, abordagens mais complexas. E você tem um corpo de colunistas bom. Eu acho que a Folha consegue reunir esses aspectos. De ter informação exclusiva, de investir muito em informação exclusiva em furo jornalístico, e ter um grupo de colunistas bom. Se for pensar, ter só no esporte, Juca Kfouri, PVC, Tostão, agora a gente tem o Fábio Seixas que fala sobre Fórmula 1, então acho que se você falar, Jânio de Freitas, Hélio Gaspar e tal. Eu acho que tem que se investir nesse aspecto, senão eu acho que tende a cada vez mais minguar, né? Eu acho que eu acho que a questão teórica deu uma base grande, mas eu acho que as aulas práticas foram muito mais importantes, assim, pelo menos para mim. Aula prática de TV, aula prática de técnica de reportagem, dos jornais que a gente fazia,
porque na verdade você chega já com uma noção para trabalhar, né? Então, quando eu comecei a trabalhar em rádio, eu já tinha feito rádio aqui com a Lenise e tal. E para mim já deu uma facilidade grande já para fazer texto, para montar o texto no formato de rádio, para saber como se postar e tal. A mesma coisa quando eu comecei com jornalismo impresso também. Eu acho que já tinha uma noção de reportagem, do que você precisa fazer, como construir uma pauta, como construir uma matéria embasada e tal. E ouvindo as pessoas que têm que ser ouvidas, saber a relação a hierarquização de fonte, hierarquização de matéria. Eu acho que nesse sentido a faculdade tem uma base grande para chegar. Mas você chega no mercado, é um pouco diferente do que você estava fazendo na faculdade. Mas você já tem a base ali, entendeu? Já tem a noção de como você deve se portar. O problema é que é muito dinâmico, né? Então, você acontece uma coisa agora, daqui 6 meses, ou que dá 1 ano, 2 anos, já muda um pouco o modelo. Eu acho que até porque o jornalismo está se descobrindo também, né? Com essa questão digital aí, não tem como... ninguém está sabendo ainda como é que está lidando, né? Nem as grandes empresas que trabalham com o jornalismo de mídia eletrônica, ainda estão tateando ainda para ver como é que funciona, né? Olha, é impressionante como muda de um ano para o outro, eu acho. Se for pensar de um ano para cá, mudou muito já. Eu acho que você vê umas coisas que aconteceram há 1 ano atrás, 2 anos atrás, acho que na vida inteira isso aí, né? Qualquer aspecto da vida, mas o aspecto profissional, é muito diferente. Eu vejo umas coisas que eu fazia na Placar que, eu acho que eu não devia fazer hoje eu olho e falo, não devia ter feito naquela época. Uma coisa que eu fazia mesmo na Folha, quando eu entrei em 2010, achava que era uma coisa que não era o mais adequado para o momento. Daí hoje eu penso com mais calma. Eu acho que cria um amadurecimento grande de lá para cá. Mas... e pensar que tem, sei lá, mais 30 anos aí, não sei como... Eu não consigo criar muitas metas mais longas assim, sabe? Mas acho que muda muito. Eu perguntei para os caras, para os alunos ali, se eles liam o jornal, pelo menos o que eles falaram é que eles liam, né? Eu fiquei impressionado, assim, eu acho que... E eu achei muito curioso que na sala sobre jornalismo esportivo tinha muita mulher, né? Na redação da Folha hoje, existe apenas uma mulher na redação da Folha de Esporte, que cobre Fórmula 1. Não tem um nicho de jornalismo esportivo feminino, muito pequeno, eu acho que poderia ser muito maior. Mas me chamou a atenção, assim, o interesse ali, perguntas... sabiam de perguntas, parecia que estava uma entrevista coletiva ali, sabe? De querer entender o que estava acontecendo com a seleção na Copa do Mundo. E eu acho que a curiosidade é o principal ali. Se eles são curiosos, já é um ponto de partida interessante ali para eles, né?